mas sob total controle do regime. Durante os primeiros anos do regime fascista, a Itália progrediu e reconquistou o respeito das grandes potências da Europa. À medida em que a economia crescia, Mussolini se vangloriava, dizendo que só ele era capaz de fazer com que os trens italianos chegassem na hora. Mas o custo do progresso foi alto demais. A Itália se transformou num estado policial. A imprensa foi silenciada e os líderes da oposição banidos. Os direitos civis dos italianos eram sistematicamente violados. Quando a Itália iniciou sua expansão imperialista no Mediterrâneo, Mussolini se aliou à Alemanha nazista. Mas esperou a queda da França antes de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1940. Depois da derrota italiana, o rei demitiu e mandou prender Mussolini. Em 45, no fim da guerra, ele foi executado e seu corpo exibido em praça pública. Mas deixou uma marca na história que jamais será esquecida. Primeiro de setembro de 1923. Tragédia no Japão. Um violento terremoto arrasou Tóquio, Yokohama e todas as outras cidades situadas num raio de 150 quilômetros. O tremor de terra registrou 7,8 graus na escala Richter, um dos mais fortes de todos os tempos, e atingiu justamente a área mais densamente povoada do Japão, que era também o centro comercial e administrativo do país. Mais de 100 mil pessoas morreram em poucos segundos. Centenas de milhares ficaram feridas e mais de 2 milhões desabrigadas. Os sobreviventes se alimentavam pescando nos lagos, ou então enfrentavam uma fila de quilômetros para obter a ração diária de uma tigela de arroz. A falta de água potável e de condições de higiene provocou uma epidemia de cólera em Yokohama. A lei marcial foi declarada em Tóquio, onde o terremoto provocou centenas de incêndios. Quando as chamas foram apagadas, a capital japonesa contou seus mortos. Nada menos que 60 mil pessoas. (21 de janeiro de 1924). Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, epidemias e protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra. No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Foi sucedido por Joseph Stalin. A cidade de São Petersburgo foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. O mausoléu de Lenin na Praça Vermelha, em Moscou, tornou-se o mais famoso santuário do mundo comunista. O leninismo continuaria a ser a base do modelo político soviético até os anos 80, quando o questionamento das ideias de Lenin levou ao fim do comunismo e da União Soviética. As estátuas de Lenin foram derrubadas. Uma era tinha terminado. Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo. Ainda nos anos 20,
o mundo seria lançado numa das maiores crises econômicas de sua história. Tudo começou em Nova York, onde a Bolsa de Valores quebrou, causando pânico entre os investidores. Era o fim de um curto período de otimismo marcado por descobertas e invenções maravilhosas, como a penicilina, o primeiro filme falado e a televisão. Foi também um tempo de aventura, como mostrou o histórico voo de Charles Lindbergh sobre o Atlântico. Em 27 de janeiro de 1926, o inventor escocês John Bird fez a primeira demonstração pública bem-sucedida da televisão. E o mundo jamais seria o mesmo. A televisão de Bird tinha um disco giratório perfurado, feito em espiral, que funcionava como um scanner. Usado com uma célula fotoelétrica que convertia a luz em impulsos elétricos, esse aparelho podia decompor a imagem numa sequência de minúsculos elementos pictóricos. As imagens, então, eram enviadas por um transmissor a um receptor, que reagrupava os impulsos elétricos em figuras prontas para serem vistas. Nos anos seguintes, foram registradas muitas transmissões experimentais e também avanços técnicos. Mas a primeira emissora regular de TV, a americana NBC, só começou a operar em 1939, quando mostrou a abertura da Feira Mundial de Nova York. No mesmo ano, os primeiros aparelhos de TV foram vendidos ao público. A qualidade das imagens foi melhorando. Logo, os consumidores podiam escolher entre dezenas de modelos que custavam de 150 a até $1.000. Em dezembro de 41, a CBS transmitiu o primeiro noticiário televisionado sobre o ataque japonês a Pearl Harbor. Depois da Segunda Guerra Mundial, já havia 36 emissoras de TV no ar e cerca de 1 milhão de aparelhos em uso. A pan across the orchestra from the brass to the strings. Back to your original position and pan over to include the conductor. Em 1950, mais pessoas viam televisão do que ouviam o rádio. A primeira transmissão em cores aconteceu em 12 de junho de 51 e também foi uma realização da CBS. A TV já era uma indústria bilionária. A televisão chegou ao Brasil em 1950 pelas mãos de Assis Chateaubriand, dono dos diários e emissoras associados. A TV Tupi de São Paulo, Canal 3, estreou no dia 18 de setembro, às 10 da noite. Por uma hora, o apresentador Homero Silva recebeu convidados e conversou com eles sobre as vantagens da TV. 2 anos depois, era criada a TV Paulista Canal 5. E em 1953, surgia a TV Record, Canal 7. A televisão tornou possível para milhões de pessoas compartilharem uma única experiência, como o enterro do presidente americano John Kennedy, em 63, visto por 750 milhões de telespectadores. Até hoje, o impacto da TV continua profundo e quase imensurável. De maio de 1927 foi um dia que captou a imaginação e as esperanças do mundo. Num feito histórico, o americano Charles Lindbergh se tornou o primeiro homem a fazer um voo solo cruzando o Oceano Atlântico. Logo ao amanhecer, Lindbergh, na época com 25 anos, preparava-se para partir em seu avião, o modelo Ryan Nip, batizado com o nome de Espírito de São Luís. A decolagem para um voo de 5.800 quilômetros aconteceu no campo de aviação Roosevelt, em Nova York. Carregando 451 galões de gasolina, o avião teve que lutar para sair do chão. Todos os equipamentos, inclusive rádio e paraquedas, tinham sido retirados para dar lugar ao combustível. A chave para o sucesso de Lindbergh foi o motor do avião,
o novo modelo J5C, conhecido como redemoinho de vento. Sua velocidade média era de apenas 170 km por hora. Lindbergh lutou contra a neblina e o sono, cruzou a Grã-Bretanha, o Canal da Mancha e depois seguiu o rio Sena até Paris. A aventura durou 33 horas. Centenas de milhares de pessoas foram saudá-lo no aeroporto de Le Bourget. Ele ficou com medo de que a hélice do avião acabasse matando alguém e desligou o motor antes de chegar aos hangares. Lindbergh adorava aviões desde criança. Depois do histórico voo Nova York e Paris, ele usou seu sucesso para promover a aviação e defender a construção de aeroportos. E foi ouvido. A aventura de voar havia conquistado o coração e a mente. The Jazz Singer, o cantor de jazz, foi estrelado por Al Jolson. E o enredo refletia parcialmente a vida real do artista. O filme contava a história de um menino judeu que desejava ser cantor, mas enfrentava a oposição da família. Os filmes falados com músicas e diálogos reais rapidamente fascinaram o público. Mas nem todos os artistas do cinema mudo tiveram sucesso na transição para os filmes falados. O mais famoso foi talvez Charles Chaplin. Ele acreditava que seu personagem mais popular, o Carlitos, só teria sucesso em pantomimas. Mas isso não chegou a prejudicar o cinema falado, nem a indústria de Hollywood, que crescia ainda mais. Em 1929, a Fox Filmes chegou a anunciar que iria se dedicar exclusivamente aos musicais. No final dos anos 20, 110 milhões de pessoas iam ao cinema todas as semanas. Mais tarde, isso iria mudar com o aparecimento da televisão. Mas o cinema falado já tinha se tornado um elemento essencial da cultura do século XX. Swanee, how I love you, my hero Swanee. I'd give the world to be among the folks in CIX. I even know my mammy's waiting for me, praying. 15 de setembro de 1928. Neste prédio de Londres, Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar um número incontável de vidas: a penicilina. Fleming era um bacteriologista e trabalhava na Escola de Medicina da Universidade de Londres. Durante suas pesquisas, ele deixou abandonada por vários dias uma placa com bactérias estafilococcus. Quando examinou a placa novamente, notou que as bactérias tinham morrido em contato com um fungo levado pelo ar. Fleming identificou o fungo como penicillinum e batizou seu subproduto antibactericida de penicilina. A penicilina funciona interferindo no crescimento da parede da célula das bactérias. Quando a parede enfraquecida se rompe, a bactéria morre. A descoberta valeu a Fleming o Prêmio Nobel de Medicina de 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, a penicilina estava em uso geral e era um remédio quase milagroso, curando e salvando um número incontável de pessoas.
24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café. De novembro de 1930. 10 dias depois de derrubarem o presidente Washington Luiz, os militares brasileiros entregaram o poder ao líder da oposição revolucionária, o gaúcho Getúlio Vargas. O Brasil sofreu os efeitos da crise de 29. A velha república, dominada pela aristocracia do café, já não era capaz de responder aos anseios do país. Mas nas eleições de março, os currais eleitorais garantiram a vitória de Júlio Prestes, o candidato da situação. As elites dissidentes se reuniram aos antigos tenentes de 22 para derrubar o regime. Getúlio Vargas, o candidato presidencial derrotado, assumiu o comando do movimento. Ele iria ficar no poder até 1945, tornando-se o político mais importante na história do país. A Revolução de 30 abriu um período de mudanças profundas no Brasil. As cidades cresceram e o eixo da economia mudou da agricultura para a indústria. As lutas políticas também foram intensas e marcadas pelos conflitos ideológicos da época. A forte pressão para que a legalidade fosse restaurada por meio de uma nova Constituição levou à Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vargas e seus aliados acusaram São Paulo de separatismo e, com sucesso, conseguiram isolar e vencer os paulistas. Embora derrotados, os paulistas conseguiram sua nova Constituição em 1934. Mas Getúlio Vargas já tinha montado uma estrutura de poder que o manteria na chefia do governo até 45. Em 1935, o novo regime derrotou a intentona comunista, uma violenta revolta esquerdista liderada por Luiz Carlos Prestes. Ele já era um dos principais líderes do Partido Comunista Brasileiro. A onda repressiva que se seguiu à intentona abriu caminho para a implantação do Estado Novo em 1937. Era a ditadura, prisões, censura e ausência das liberdades fundamentais. Getúlio Vargas passou a flertar com o fascismo e chegou a buscar uma aproximação com a Alemanha de Hitler. Mas com a entrada do Brasil na guerra junto com os aliados e a vitória sobre a Alemanha, Getúlio seria deposto, mas voltaria ao poder e pelo voto. Primeiro de maio de 1931. O edifício mais alto do mundo abre suas portas aos negócios. O Empire State Building era uma estrutura imponente que se erguia quase 400 metros em direção ao céu. Foi um dos maiores feitos da engenharia no século XX.
Nova York já era uma cidade muito ativa no início do século e também a capital econômica dos Estados Unidos. Havia falta de espaço e a solução lógica era construir para cima. Logo, a altura dos arranha-céus adquiriu um valor simbólico. Quanto mais alto o edifício, mais poderosas as empresas que lá se instalavam. A ideia de construir o prédio mais alto do mundo partiu de George Raskob, da General Motors. As obras começaram em março de 30. Trabalhadores destemidos montavam a estrutura a centenas de metros do solo. À medida em que o prédio subia, crescia também sua fama. Mas logo Raskob descobriu que tinha um concorrente. Lord Chrysler estava construindo o Chrysler Building e, para superar o Empire State, instalou um pináculo decorativo no topo do prédio. Raskob respondeu adicionando ao Empire State um mastro para amarração de dirigíveis e garantiu o título de prédio mais alto do mundo. Eram 102 andares e o deck de observação tinha a melhor vista da cidade. Por 40 anos, o Empire State Building foi o maior arranha-céu do mundo. Ainda hoje é o símbolo da cidade de Nova York. Os anos 30 foram ao mesmo tempo agitados e surpreendentes. Na Inglaterra, o rei abandona o trono para se casar com uma plebeia. Nas Olimpíadas de Berlim, um campeão negro destrói o mito da supremacia racial dos nazistas. Mesmo assim, empurrada por Hitler e Mussolini, a Europa marcha rumo à Segunda Guerra Mundial. Já os Estados Unidos procuram vencer a Grande Depressão com Roosevelt e suas reformas. – 8 de novembro de 1932. Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos numa das épocas mais conturbadas da história americana. A América estava mergulhada na Grande Depressão. Milhões de pessoas estavam sem trabalho e todos buscavam uma saída para o seu desespero. Na eleição presidencial de 32, o país tinha a chance de escolher entre Herbert Hoover, candidato à reeleição, e Roosevelt, o ousado governador de Nova York. A campanha de Roosevelt tinha uma mensagem simples: um New Deal, um novo projeto para o povo americano. Ele prometeu intervenção governamental para combater a crise econômica. Já a mensagem do presidente Hoover era para que a América mantivesse o rumo e a economia se arrumaria por si mesma. Roosevelt venceu por ampla margem e, uma vez instalado no poder, convocou o Congresso para aprovar novas leis de estabilização da economia. Nos primeiros 100 dias de governo, impôs uma agenda ambiciosa e inédita. Primeiro, aprovou medidas para restaurar a confiança na economia, como a regulamentação dos bancos e da Bolsa de Valores. Depois, abriu frentes de trabalho para os desempregados com a construção de estradas, pontes e usinas hidrelétricas. A economia melhorou significativamente sob as diretrizes de Roosevelt. Mas os Estados Unidos logo iriam enfrentar novas ameaças, grandes greves na indústria e, mais grave, a ascensão da Alemanha nazista. De janeiro de 1933. Uma parada à luz de tochas pelas ruas de Berlim anuncia ao mundo que Adolf Hitler tinha se tornado chanceler da Alemanha. Depois de várias tentativas de chegar ao poder numa era de depressão econômica, Hitler finalmente teve sucesso. Seu partido, o nazista, nacional-socialista, tinha formado um grupo de coalizão com os conservadores depois de um mês de reuniões secretas. Os conservadores se achavam capazes de conter o extremismo de Hitler. Logo descobririam o tamanho de seu erro. O nazismo dominou rapidamente a Alemanha. As colunas de Hitler marchavam pelas ruas, saudadas por enormes multidões.
Uma vez chanceler, Hitler não perdeu tempo e começou a ampliar seu poder rapidamente. Restringiu a liberdade de imprensa e de expressão. Quando um incêndio criminoso destruiu o Reichstag, o prédio do parlamento, Hitler culpou a esquerda e baniu o Partido Comunista. A destruição do Reichstag simbolizou a agonia da democracia alemã. No dia 24 de março de 1933, o parlamento concedeu a Hitler poderes para legislar e mudar a Constituição. O partido nazista logo se tornou o único da Alemanha. Hitler usou os novos poderes para iniciar a sua mais odiosa obsessão, a perseguição aos judeus. Mas a ambição do ditador nazista ia além das fronteiras alemãs. Ele reconstruiu o exército alemão e iniciou uma política de anexações. A passividade da Europa estimulou Hitler a seguir construindo seu império. O mundo pagaria um alto preço por sua cegueira. – 8 de agosto de 1936. Uma estrela do atletismo americano, Jesse Owens, deixou Hitler chocado ao conquistar 4 medalhas de ouro nos Jogos de Berlim. A capital alemã havia se tornado o centro da atenção do mundo em 1936, quando as Olimpíadas eram realizadas na Alemanha de Hitler. Seria um grande teste para a propaganda do Terceiro Reich. O líder nazista queria exibir sua nação para o mundo e provar no campo atlético a superioridade da raça ariana. Como um César moderno, ele ficou na tribuna de honra para receber a saudação dos atletas de 50 países. E então declarou aberta a 11ª Olimpíada da Era Moderna. Os jogos estavam abertos e as ideias de superioridade racial dos nazistas começam a ser desmentidas nas pistas. O atleta negro americano Jesse Owens venceu a corrida dos 100 metros rasos, os 200 metros, o salto em altura e o revezamento 4 por 100. Ele, Cornelius Johnson e outros negros conquistaram 13 medalhas, acabando com o mito da superioridade da raça ariana. Nessas ocasiões, Hitler já não estava no estádio. Não queria sentir a humilhação de ver alguém que considerava inferior derrotar os alemães. Jesse Owens, neto de escravos, fez história por seu fantástico desempenho atlético e também por simbolizar o repúdio ao racismo. – 11 de dezembro de 1936. O rei Edward VIII se tornou o primeiro monarca britânico na história a abdicar de livre e espontânea vontade. Ele desistiu do trono por amor. Queria se casar com uma americana divorciada, mas enfrentou a oposição da Igreja Anglicana, do parlamento e da própria família. O novo amor do rei era Wallis Simpson, de 40 anos, uma socialite de Baltimore, Estados Unidos. Ela foi levada a Londres por seu segundo marido, Ernest Simpson, e através de uma amiga conheceu o príncipe Edward, com quem iniciou um romance. A imprensa de Londres foi discreta, mas depois que Edward subiu ao trono e Wallis iniciou um processo de divórcio para se casar com o rei, a explosiva história apareceu nos cinejornais americanos. Wallis Simpson, the former Baltimore Belle. King Edward and Mrs. Simpson. O romance do rei provocou uma crise na Grã-Bretanha. A Igreja Anglicana era contra o divórcio. O parlamento deu um ultimato ao rei: ou desistia do trono ou desistia de Wallis Simpson. Ele desistiu do trono. Of the woman I love. Num discurso pelo rádio, disse aos súditos que não podia reinar sem o apoio da mulher amada. Edward e Wallis se casaram e foram viver na França. A linha de sucessão passou para o irmão do rei, Jorge VI. Um dia, a sobrinha de Edward, Elizabeth, seria a rainha.
6 de maio de 1937. Foi o dia em que o Hindenburg, o premiado Zeppelin da Alemanha nazista, voltou aos Estados Unidos pela última vez. O Hindenburg era o maior dirigível gigante já fabricado na Alemanha. Foi projetado por um dos maiores especialistas alemães, Hugo Echner. A ideia era estabelecer um serviço regular de transporte de passageiros no Atlântico Norte. Na manhã de 6 de maio, o dirigível gigante cruzou vitoriosamente os céus de Manhattan. A aeronave tinha partido de Frankfurt, na Alemanha, 3 dias antes. Ao se aproximar do campo de Lakehurst, em Nova Jersey, o Hindenburg lançou seus cabos de amarração, preparando-se para o pouso. Estava a 100 metros de altura quando o desastre aconteceu. A maior aeronave do mundo explodiu, transformando-se numa bola de fogo. Os passageiros pulavam na tentativa de se salvar, enquanto o Hindenburg em chamas caía rumo ao solo. O acidente mostrou o poder de duas recentes criações, o rádio e os cinejornais. A tragédia do Hindenburg, narrada ao vivo, foi a primeira transmissão de costa a costa nos Estados Unidos. O filme do desastre levou multidões aos cinemas. As equipes de resgate agiram rápido e das 97 pessoas que estavam a bordo, 35 morreram. Para voar, os dirigíveis usavam o hidrogênio, um gás mais leve que o ar, mas altamente inflamável. Por isso, até hoje, não se sabe se a tragédia do Hindenburg foi acidente ou sabotagem. Dias depois, Hitler proibiu o voo de todas as aeronaves que usavam hidrogênio. Terminava a era dos Zeppelins. Os alemães poderiam ter trocado o hidrogênio pelo hélio, um gás seguro, mas os avanços tecnológicos dos aviões já estavam encurtando o tempo das viagens e logo os dirigíveis seriam apenas uma nota de rodapé na história da aviação. Dia 28 de março de 1939. O general Francisco Franco vence a Guerra Civil e toma o poder na Espanha. Depois de 3 anos de luta encarniçada, os fascistas de Franco finalmente tinham controle total do país. Em julho de 1936, no norte do Marrocos, então sob domínio espanhol, Franco iniciou seu levante contra o governo esquerdista recém-eleito. Os nacionalistas, como eram chamados os rebeldes, moveram-se rapidamente para o norte, rumo à capital Madrid, mas enfrentaram forte resistência dos esquerdistas e dos militares legalistas, partidários da República. Franco pregava uma doutrina fascista e anticomunista, como Hitler e Mussolini. A Guerra Civil Espanhola estourou após décadas de turbulência política. Em 1931, quando o rei Alfonso deixou a Espanha e foi implantada a República, havia uma atmosfera de esperança. Mas a polarização entre direita e esquerda continuou, até se transformar em guerra aberta. A Rússia soviética abastecia o governo esquerdista de Madrid. Alemães e italianos lutavam ao lado dos nacionalistas de Franco. Ataques aéreos a Barcelona e outras cidades foram feitos pela Força Aérea Alemã num ensaio para a Segunda Guerra Mundial. 500 mil de pessoas morreram no conflito. E 500 mil de republicanos fugiram para a França, atravessando os Pirineus. No início de 1939, as tropas de Franco tomaram a arrasada Barcelona e, no dia 28 de março, entraram em Madrid. Outro país europeu aderia ao fascismo. Mas, ao contrário de Hitler e Mussolini, Franco ficou muito tempo no poder e governou a Espanha até sua morte, em 1975. Primeiro de setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação.
Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. Neste terceiro episódio de nossa jornada pelo século XX, vamos mergulhar num período extremamente conturbado, as décadas de 40 e 50. É o tempo da bomba atômica e da vacina contra a pólio. Tempo do Holocausto e da criação do Estado de Israel. Tempo de luta na Índia, mas sob a liderança de Gandhi, o maior dos pacifistas. O alegre Brasil pós-Vargas conquista a sua primeira Copa do Mundo de futebol. E Fidel Castro desce das montanhas para tomar o poder em Cuba. O mundo se divide entre comunistas e capitalistas. Tudo isso depois de uma guerra mortal contra as atrocidades nazistas. December 7, 1941. 7 de dezembro de 1941. De surpresa, os japoneses atacam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, e provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra. Era domingo. Faltava 1 minuto para as 8 horas da manhã. 360 aviões japoneses chamados Zero saíram das nuvens e mergulharam sobre Pearl Harbor. A maior parte da frota americana no Pacífico foi destroçada. 14 navios a pique, 200 aviões destruídos em terra, 2.000 americanos mortos, 1.200 deles no afundamento do navio Arizona. A incursão tentou destruir o poder militar dos Estados Unidos no Pacífico, que impedia a expansão japonesa. O Japão também tinha feito um acordo com a Alemanha para atacar as forças aliadas no Extremo Oriente. Nos Estados Unidos, o ataque considerado traiçoeiro provocou comoção. Antes de Pearl Harbor, os americanos estavam divididos. Na véspera, o presidente Franklin Roosevelt tinha feito um apelo pessoal ao imperador Hirohito para evitar o conflito. Agora, o presidente pedia ao Congresso para declarar guerra. Uma guerra em que os Estados Unidos entraram com ódio e colocaram todo o seu poderio. Apenas 6 meses depois, na Batalha de Midway, os americanos começaram a virada no Pacífico. Eles lutavam imbuídos do lema Remember Pearl Harbor, lembre-se de Pearl Harbor. No dia 6 de junho de 42, os Estados Unidos surpreendem a frota invasora japonesa no norte da ilha de Midway. A batalha, na verdade, foi conduzida no ar pelos bombardeios de ambos os lados, que decolavam de porta-aviões. Os navios inimigos não chegaram a se avistar. A derrota japonesa ficou patente. 1/3 da frota foi eliminado, incluindo 4 dos 5 porta-aviões, 2 cruzadores e 3 destroyers. O triunfo em Midway permitiu aos americanos tomar a ofensiva. A primeira etapa foi a tomada de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, um trampolim para a conquista do Pacífico Sul. A feroz resistência japonesa naquela região prolongou a batalha no Mar de Coral por quase 1 ano. Saltando de ilha em ilha, as forças americanas comandadas pelo general MacArthur e pelo almirante Nimitz avançaram em direção ao Japão. Ao mesmo tempo, cortavam as linhas de suprimento do inimigo.
As Filipinas caíram no início de 45, depois da maior batalha naval da história, a do Golfo de Leyte. Os Estados Unidos colocaram em combate 166 navios e 1.200 aviões. A força japonesa do almirante Toyota sofreu uma derrota fragorosa. No dia 19 de fevereiro de 45, os americanos fincaram a bandeira na ilha de Iwo Jima, primeiro território japonês conquistado. A guerra no Pacífico estava no fim. Em 6 de junho de 1944, tem início a maior operação combinada de terra, mar e ar de todos os tempos para libertar o continente europeu do nazismo. Desde a retirada de Dunquerque, Hitler imperava em praticamente toda a Europa continental. A Inglaterra escapava de uma invasão, mas era fustigada pelo bombardeio alemão. Muitos londrinos dormiam em estações do metrô para escapar do terror provocado pelas bombas foguetes V1 e depois as V2. Elas provocavam estragos, mas raramente acertavam alvos estratégicos. Durante 4 anos, a ilha da Grã-Bretanha se manteve como quartel-general dos adversários do nazismo e acumulou forças. Nas vésperas da invasão do continente, havia 16 milhões de toneladas de alimentos estocados. Milhares de soldados americanos, ingleses e canadenses se aglomeravam na Grã-Bretanha à espera do dia D. O Comando Supremo foi entregue ao general americano Dwight Eisenhower, ou Ike. Ele tinha sido bem-sucedido na retomada do norte da África e da Sicília, na Itália. Aqui, ele discursa para a tropa, fazendo uma profissão de fé na democracia. O amanhecer do dia 6 de junho surgiu como um trovão na costa da Normandia. 20.000 toneladas de bombas foram despejadas sobre as linhas alemãs ao longo da costa antes do desembarque. 156 mil homens, transportados por 1.200 navios, brotaram das barcaças na praia. 6 cabeças de ponte foram estabelecidas, apesar da artilharia cerrada do chamado Muro Atlântico, do marechal alemão Rommel. As minas plantadas pelos nazistas eram mortais. Mas a massa invasora prosseguia. Os tanques aliados começaram a fazer barulho na areia à medida em que as cabeças de ponte eram ampliadas. Hitler, sem querer, colaborou para o vitorioso desembarque. Ele subestimou a força aliada e manteve suas reservas fora da batalha, incluindo a poderosa divisão de tanques Panzer. As posições alemãs foram caindo em sequência. Bayeux, Caen. Paris foi libertada no dia 25 de agosto. Em 27 de janeiro de 1945, os soviéticos liberam o campo de concentração de Auschwitz. O mundo descobre a terrível solução final de Hitler. 6 milhões de judeus tinham sido assassinados durante o domínio nazista. Nos meses seguintes, os aliados encontraram outros 18 campos de concentração e 5 de extermínio. Os judeus, ciganos, comunistas e todos os indesejáveis ao regime eram reunidos e mandados aos campos de concentração. Aqueles que de alguma forma sobreviviam às crueldades paravam nos campos de extermínio. Alguns substituíram as cobaias em toda a sorte de experiências. A maioria foi morta por gás e os corpos cremados. Somente em Auschwitz e Treblinka, 2 milhões de judeus foram sistematicamente sacrificados.
No final da guerra, os cidadãos alemães foram forçados a visitar os campos de concentração. Eles viram em primeira mão as barbaridades cometidas pelos seus líderes nazistas. Homens das cidades vizinhas aos campos tiveram de cavar túmulos para as vítimas do Holocausto. Em 7 de maio de 1945, a guerra na Europa finalmente termina. O que resta do alto do comando alemão concorda com a rendição incondicional. A luta para tomar o continente tinha começado em 43, com pesados bombardeios aéreos sobre a Alemanha. Em terra, americanos e ingleses conseguiram penetrar na Itália pela Sicília. Conquistaram terreno palmo a palmo até chegar perto de Roma. Depois de uma sangrenta batalha, os alemães recuaram para o norte. Roma foi declarada cidade aberta. Do lado oeste, os soldados que desembarcaram na Normandia avançaram rapidamente em direção a Berlim. Vindas do leste, as tropas soviéticas completaram o cerco ao Terceiro Reich. Quando as forças se encontraram no rio Elba, a vitória na Europa estava assegurada. Foi um momento de confraternização. Adolf Hitler preferiu se matar em seu bunker do que enfrentar a derrota. A Alemanha se rendeu incondicionalmente. A notícia provocou festa pelo mundo afora. Em Paris, Londres, na Praça Vermelha em Moscou, em Washington e Nova York. Os vencedores da guerra criaram um tribunal internacional em Nuremberg, na Alemanha. Os seguidores de Hitler foram julgados por 3 tipos de crime: de guerra, contra a paz e uma nova categoria, crime contra a humanidade. Participaram do tribunal representantes dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. O juiz Robert Jackson, da Suprema Corte Americana, presidiu o julgamento. Hermann Göring, o segundo homem de Hitler, serviu de exemplo. Foi o chefe da Gestapo e tinha criado os campos de concentração. Ele e mais 24 líderes nazistas foram condenados à morte. Outros 20 à prisão perpétua e 97 condenados a penas curtas de prisão. Göring se matou com veneno em sua cela dias antes da execução. Quase todos tentaram atribuir culpa exclusiva a Hitler, alegando que seguiram as ordens do Führer. O Tribunal de Nuremberg rejeitou a ideia. Os juízes determinaram que, mesmo na guerra, os soldados são responsáveis por seus atos. O presidente do tribunal sentenciou: esses crimes foram tão malignos e devastadores que a civilização não deve tolerar. Eles não podem se repetir. They're being repeated. Em 26 de junho de 1945, representantes de 50 países reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, aprovam a Carta da Organização das Nações Unidas. A ONU era a esperança de sucesso que a antiga Liga das Nações não teve de impedir a Segunda Guerra. Entre os objetivos assinalados na Carta estavam o de manter a paz, garantir as liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento dos povos. A criação da ONU foi saudada pelo recém-impossado presidente americano Harry Truman. Ele tinha sucedido a Franklin Roosevelt, que morreu sem assistir à vitória aliada pela qual tanto se empenhara. Truman desafiou o mundo a cumprir os princípios endossados pela Carta. The time for action is here now. Os 3 principais vencedores da guerra, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, mais a França e a China,
se tornaram membros permanentes. Os 5 grandes formaram o Conselho de Segurança. Cada um tinha poder de veto a qualquer resolução aprovada pelos demais países. Em dezembro de 48, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprofundando os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade.